manejar o solo do ponto de vista físico em áreas de abertura? Primeiro, é preciso a gente ter uma ideia e identificar bem qual tipo de solo que a gente está trabalhando. Essa área de abertura vai ser em qual tipo de solo? E aqui eu não estou falando especificamente em você ser um pedólogo que vai classificar esse solo a nível profundo. Não. É pelo menos ter uma ideia de cor, ter uma ideia de profundidade efetiva desse solo, saber se esse solo existe algum gradiente de textura. O que seria esse gradiente de textura, né? É se na camada ali mais superficial, 0 a 20, 0 a 30, tem uma textura mais arenosa do que na camada mais subsuperficial, 40 a 60, 40 a 70. Por que esses detalhes são importantes? Porque naturalmente alguns solos têm problemas físicos, principalmente em profundidade. Então, no momento da abertura, em que você vai ter que incorporar corretivos, para que, lembre-se, incorporação de corretivos aumenta o contato da partícula, pensando em um calcário, com as partículas de solo. Então, assim, quanto maior esse contato e tendo umidade, a reação desse calcário vai ser muito maior. Então é preciso incorporar esse calcário o mais profundo possível. E lembre-se, nosso solo normalmente tem fertilidade baixa, então elevada acidez, baixa disponibilidade de nutrientes. Então, no momento da abertura, é a ocasião que a gente precisa resolver esses problemas químicos. E por que não aproveitar e resolver os problemas físicos? Porque depois que a gente implantar nosso sistema, a gente quer mexer isso pensando em algum preparo, o mínimo possível ao longo do tempo. Então a gente tem que aproveitar e fazer todo esse manejo no momento da abertura. Então assim, se eu tenho um problema físico, eu já vou aproveitar e vou resolver. Então tem muitos produtores hoje usando, além da gradagem pesada para incorporar corretivos e que consequentemente já eliminam alguns problemas físicos até onde essa grade consegue chegar, a gente pode abrir mão e utilizar um subsolador nessas áreas, porque a gente consegue resolver problemas mais profundos. Quais seriam esses problemas deles? Esse gradiente de textura que eu estou falando, então se mais embaixo eu tenho um teor de argila muito maior, eu vou ter um problema e às vezes algum impedimento ao desenvolvimento radicular em profundidade. Eu vou ter problema de passagem de água por essa camada. Então se eu uso uma subsolar e se eu abro mão do uso de um subsolador, eu vou estar aumentando essa minha caixa, essa minha capacidade do meu sistema radicular desenvolver e, consequentemente, ter acesso à água e nutrientes. Por isso que é muito importante eu identificar se o meu solo tem algum problema natural e aí eu já aproveito e resolvo. Caso o meu solo não tenha esse problema natural, por exemplo, a maioria dos nossos solos, né, que são os latossolos, normalmente ele não tem esse problema naturalmente. Então, a gente não precisaria fazer esse tipo de preparo, usando, por exemplo, um subsolador. Porém, tudo depende, porque o uso da grade, ela gera uma camada abaixo da ação dessa grade que pode gerar um probleminha futuro. Então, a gente já poderia estar utilizando também esse subsolador para resolver esse problema e, além disso, incorporar esse corretivo ainda mais profundo, já que meus subsoladores aí, o ideal é que eles cheguem a aproximadamente 50 centímetros, e a gente tem dificuldade de usar uma grade que chega a essa profundidade. Então, usar um subsolador após uma gradagem que já incorporou esse corretivo, vai levar esse calcário ainda mais profundo e incorporar ainda mais. Lembrando que toda vez que eu mexo muito no meu solo, que eu desestruturo muito esse solo, eu preciso entrar com raiz no meu sistema, eu preciso colocar uma planta após esse preparo para reestruturar novamente esse solo e evitar o quê? Problemas de erosão, reestruturar esse solo para que ele não se torne ainda mais susceptível a uma nova compactação. Então, o pós-preparo é fundamental, porque se eu fizer esse preparo e deixar meu solo exposto e vier uma chuva, todo o trabalho que eu fiz em termos de fertilidade vai ir para as áreas mais baixas do terreno, porque vai ocorrer muito processo erosivo. Além disso, o solo pulverizado e solto, ele se torna mais susceptível à compactação. E a partir daquele momento que eu abrir minha área, ela vai entrar no sistema produtivo, eu vou ter máquina trafegando ali. Então, se meu solo estiver pulverizado, solto, eu vou compactar ele muito mais fácil. Então, eu preciso entrar com uma planta ali. E o que é que a gente tem utilizado como planta aqui no nosso sistema de produção? É utilizar um milheto pós-abertura. Tem um sistema radicular profundo, agressivo, fasciculado, então vai agregar esse solo. Além disso, vai incorporar muito carbono via palhada para eu iniciar meu sistema com o pé direito.